Cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que aparentemente eu esteja só, eu nunca vou acreditar que eu estou só, porque sei que Deus está comigo e que os anjos de Deus estão ao meu redor. Louvado seja esse Deus maravilhoso, santo e maravilhoso Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há. Por isso a palavra do Senhor diz: aquele que busca, acha. As pessoas querem achar sem buscar. Nós temos que buscar a presença de Deus, buscar o amor de Deus, buscar o conhecimento de Deus, buscar o conhecimento da palavra de Deus, trazer a palavra de Deus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. Hoje estamos vivendo uma tragédia nesse mundo que a gente chama de moderno. O mundo, a gente diz que é moderno, a gente fica se achando até melhor do que os nossos antepassados, fica achando que a gente é mais sabido, que eles não sabiam se vestir, não sabiam se falar direito, que era tudo bobão. Mas o homem continua o mesmo, com a sua ignorância, com a sua animalidade, com o seu instinto perverso e agressivo, numa era tão moderna como essa, que todo mundo sabe todas as coisas. A cada 2 horas uma mulher é morta no Brasil por pessoas que elas acreditavam que as amavam de verdade. Então, por que isso acontece? É muito fácil. Quando acontece a tragédia, um diz que é por causa disso, outro diz que é por causa daquilo. Sempre tem uma desculpa, sempre tem um culpado. Quando vai a júri popular, com certeza o advogado do assassino vai botar a culpa na vítima, vai tentar desmoralizar a vítima. Mas tudo isso acontece porque as pessoas não amam a Deus, as pessoas não trazem Deus para a sua casa, para a sua vida, não tem temor a Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria, olha, se você acha que você é sábio, para começar, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador do homem, o Criador dos céus e da terra. E Deus, tão maravilhoso, nos ensinou a ler, nos deu um projeto dele escrito, assim como um engenheiro, um arquiteto, quando você quer construir a sua casa, ele faz o projeto para você. Assim Deus matematicamente fez para o ser humano o projeto dele escrito na Bíblia. Esse é o caminho, é por aí onde seremos salvos, é por aí onde seremos realmente evoluídos. Então, irmãos, a gente fica vendo no mundo inteiro os acontecimentos e, infelizmente, a realidade é muito cruel, é muito triste. Aquele que poderia mudar a história do ser humano,
aquele que poderia realmente ajudar o pobre, o coitado, o necessitado, o desesperado, ele dá dinheiro para o rico, ele só faz coisa para o rico. O que mais tem na sociedade, e principalmente na alta sociedade, é Robin Hood ao contrário. Eles roubam dos pobres para dar para os ricos, e tem uma ganância insaciável, jamais se contentam. Quanto mais tem, mais eles querem. E mesmo com toda a modernidade, o homem continua sendo escravizado cruelmente. Nós não olhamos para os lados, mas se você olhar, você vai ver que hoje, no mundo, tem crianças morrendo de fome. Isso falado é uma palavra. E quando você vai nesses países que as crianças estão morrendo de fome, os governantes, aqueles que tomaram o poder e que saqueiam o país, saqueiam a população, eles estão comendo do bom e do melhor. Eles e a família deles estão comendo do bom e do melhor. E a gente não vê um bilionário decente nesse mundo se levantar para poder defender de verdade os necessitados, os pobres, os doentes de verdade. Cria-se ONG, tudo ONG mentirosa, tudo gente sem vergonha atrás dessas ONGs. Criam jantares para associações que eles criam para ajudar os pobres. Eles gastam mais com jantar beneficente do que com aquilo que eles dão para os pobres. Tudo fachada, tudo safadeza, tudo mentira. Esse é o mundo que a gente vive, o mundo real, porque a ONU se reúne e não resolve o problema do pobre, a OTAN se reúne e não resolve o problema do pobre, a OEA se reúne e não resolve o problema do pobre, e vai por aí afora. Aquele que usa como discurso pobre, ele só usa como discurso, mas ele, na verdade, ele não faz nada para o pobre, a não ser roubar do pobre. E é por isso, irmãos, que nós somos chamados para sermos separados deste mundo. Nós não podemos ter a mente do mundo, não podemos deixar o mundo nos carregar como se fôssemos um objeto carregado por uma enchente que te leva sem rumo e você não sabe para onde, e achando que está para ir para algum lugar. Você só tem certeza para onde você está indo quando você está com a mão no leme, quando você tem um mapa, quando você tem a direção, quando você matematicamente persegue um objetivo. O que a sociedade faz é te cegar, é te iludir, é te enganar, e você vira um tolo. Passa uma vida inteira correndo atrás do nada, passa uma vida inteira sem um objetivo real e concreto, e foge da verdade, desperdiça tempo, como se tempo fosse uma coisa fácil. Acabou a gasolina do carro, você vai ali e bota a gasolina, fácil. Mas tempo, meu irmão, o dia de ontem ele acabou, você não volta nele mais, e cada dia que você vive, você vai tendo menos tempo, você querendo ou não. Não haverá dia de 48 horas ou dia de 1000 horas, nem você viverá eternamente aqui na terra. Portanto, é o cúmulo da ignorância, é o cúmulo do absurdo, a maneira com que nós organizamos a nossa vida real, a maneira com que nós interagimos no nosso mundo real, porque agimos todos os dias como animais, agimos todos os dias instintivamente.
instintivamente e como ovelhas que vão para o matadouro. Assim somos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por isso somos chamados por Deus para aprendermos a palavra dele, para que essa palavra entre no nosso coração e para que essa palavra venha tirando de dentro de nós esse pensamento miserável, esse pensamento mesquinho, essas descendências genéticas que nós temos que nos tiram da nossa felicidade. Achamos que quando encontramos com o nosso cônjuge, ali vamos ter uma felicidade eterna, mas essa felicidade dura minutos, dura dias, quando dura meses, e começa um declínio absurdo, ridículo de relacionamento, até, na maioria das vezes, chegar a uma tragédia. Então, irmãos, nós somos chamados para sermos diferentes. Se você quiser, é para isso que Deus te convida. Deus te convida para pertencer ao reino dele, para pertencer ao projeto dele. Quem quiser vai, quem não quiser não vai. É assim. Essa história de você achar que você vai viver do jeito que você quer e vai dar certo, esquece isso aí. Essa história de você achar que você vai viver de acordo com a sua religião e que vai dar certo, você esquece, porque o Deus, o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra e do homem e de tudo quanto nela há, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é amor, por isso que Ele é 100% justo. Então Ele não vai fazer a sua vontade, esquece. Você é um ser pequeno, miserável. Você acha que é Deus que tem que te ouvir? É Deus que tem que te obedecer? Você acha que Deus é que tem que te seguir? Você é que tem que se humilhar perante as potentes mãos do Senhor e aceitar o projeto de Deus para a sua vida. Livro de João, capítulo 21, que diz a palavra do Senhor assim: depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Irmãos, isso aqui repete de novo essa situação onde diz que os discípulos não conheceram Jesus. Muitas vezes, no caminhar da sua vida, você pode encontrar com Jesus, como Jesus falou: aquele dia eu tive sede, você não me deu. Jesus estava ali como um mendigo para ver a sua bondade, essa bondade que você transmite na igreja, no altar, esse santo que você mostra que você é, que você acha que é. Mas você, cuidado que você pode estar falando com Jesus e não sabe, entendeu? Jesus muitas vezes pode aparecer com a aparência de outra pessoa, e aí, se Ele quiser, Ele vai se revelar para você que era Ele. Se não, não. Você vai perder a sua oportunidade. Por isso que o verdadeiro cristão é aquele que honra o Senhor
em todo tempo, em todo lugar. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Esse versículo aqui, para as pessoas que têm má fé, não conhecem o contexto da Bíblia, não voltam ao tempo histórico, eles ficam questionando: Pedro estava pelado, sem roupa nenhuma, pescando. Isso não existe. Quando falava que ele estava nu, porque ele estava com roupas como hoje, um short de banho, uma bermuda, não é? E naquele tempo, as pessoas eram pudicas, né? As pessoas não andavam como hoje, se mostrando, tanto os homens quanto as mulheres, né? E principalmente ele tem um encontro com Jesus com apenas uma bermuda, sem camisa, né? Por isso que ele tomou essa atitude, mas ele não estava totalmente sem roupa. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede por terra, para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos que não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, aqui Jesus enfatiza o que ele desejava que Pedro e os discípulos fizessem, que é apacentar as ovelhas. Porque aquele que recebe a palavra de Deus gratuitamente, aquele que ganha uma Bíblia de Deus, aquele que é levado às águas e Deus faz uma aliança com ele, ele recebe um tesouro,
o maior tesouro que a pessoa pode receber na terra, que é o direito de pertencer ao reino de Deus, é o direito de ressurreição e vida eterna. E você não pode ficar com esse tesouro só para você. Seria como você se tornasse do dia para a noite bilionário e ficasse com o dinheiro todo só para você. Então Jesus deixa claro: apacenta as minhas ovelhas. Você é chamado para isso. Você é chamado para dar para as pessoas aquilo que você recebeu de Deus, a palavra de Deus. E por que Jesus fala para ele 3 vezes: Pedro, amas-me? Porque é simples, irmão. Se você sair pela terra aí, principalmente nos dias de hoje, todo mundo ama Jesus. Meu Deus, as pessoas amam tanto Jesus que é impressionante. Você pensa assim, fala: olha, vai para o céu direto, nem precisa de morrer. É perfeita essa pessoa. Eu nunca vi amar tanto Jesus assim. Mas você sabe que a pessoa está dizendo que ama Jesus, está dizendo que ama a Deus, mas ela nem a Bíblia ela lê. Quanto mais lutar para andar conforme a palavra, quanto mais seguir a palavra de Jesus, porque Jesus falou: se você diz que me ama, obedece os meus mandamentos. Os mandamentos de Jesus estão escritos na Bíblia Sagrada. E como é que a pessoa tem coragem de sair por aí dizendo que ama Jesus, mas não tem compromisso nenhum pela palavra pela qual Jesus morreu cruelmente crucificado? É por isso que ele pergunta, e pergunta para você, todos os dias, não se muda. Todos os dias Jesus pergunta para você: você me ama? Para os outros você diz que sim. Eu quero ver você falar para Jesus. Fala para Jesus que você ama Ele. Ele vai dizer para você: faz a minha obra, apacenta as minhas ovelhas. Não é o pau senta nas minhas ovelhas, não. E quem que você acha que é a sua ovelha? O seu marido é a sua ovelha, é a ovelha de Deus. A sua esposa é a ovelha de Deus. As pessoas que convivem no teu mundo são ovelha de Deus. Deus não está pedindo para você sentar o pau nelas, não. Não é para ficar criticando o dia inteiro, só vendo defeito, só contradizendo, só arrumando rixa, confusão, só desavença. Ninguém serve para você. É para você apacentar, levar a palavra de Deus, levar a luz de Deus, levar o amor de Deus, a misericórdia de Deus. É para isso que Jesus chama aquele que diz que ama Ele. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Irmãos, aqui tem um outro problema, que muita gente diz que Pedro foi crucificado, e aí ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não achava digno. Jesus foi crucificado de cabeça para cima, então ele queria ser crucificado de cabeça para baixo. Eu não acredito, até porque a Bíblia não está escrito isso. E quando a gente lê aqui, a gente vê o seguinte: Jesus fala: mas quando já fores velho. Então quer dizer que ele ia ficar velho, né? Então aqui está dizendo
que ele ia ficar velho, ele ia ficar gagá, ele ia depender das pessoas, ele ia precisar das pessoas que estavam à sua volta, ele era muito temperamental. A gente vendo o texto e o contexto, a gente vê que Pedro era muito temperamental. Então, Jesus está falando para ele, e aí por isso que diz aqui, que disse isso significando com que a morte havia ele de glorificar a Deus. Entendeu? Agora, você ficar procurando livros de história escritos por homem, que não tem nada a ver com a Bíblia, para poder falar uma coisa que não está escrito aqui, não é do meu feitio. Eu me atenho apenas à palavra de Deus, até porque aquilo que Deus quis escrever, Deus escreveu. O que Deus não quis escrever, Deus não escreveu. A Bíblia é um livro perfeito, matematicamente perfeito, completo. Deus colocou o que queria. Quando Deus quis citar o nome de uma prostituta, ele citou, que é Raabe, todo mundo sabe. Quando Deus quis falar a idade de uma pessoa, ele falou. Quando ele quis falar o nome do lugar, ele falou. Quando ele quis falar o nome da pessoa, ele falou. Quando ele não quis, ele não falou. Pessoas mais importantes, lugares mais importantes, ele não falou. Aqui, por exemplo, nós vimos um relato, no versículo 11, onde deixa claro que a rede tinha 153 peixes. Ainda 153 peixes. Porque Deus quis falar assim. Agora, o que nós não podemos é ficar fuçando na história, querendo dar uma de teólogo, de historiador, e acrescentando na palavra de Deus. Não podemos acrescentar nem uma vírgula, nem um tio na palavra de Deus. Temos que nos ater ao que está escrito na Bíblia, porque essa sim é a palavra de Deus. E a Bíblia não foi feita para você entender, a Bíblia foi feita para você ler. Se a Bíblia fosse feita para você entender toda ela, Deus não ia escrever ela em mistérios. Se fosse para as pessoas que estavam ao redor de Jesus entender tudo que Jesus estava falando, Jesus não ia falar em parábolas. Jesus ia falar claramente, abertamente. A Bíblia é um livro de mistérios. A nossa obrigação como cristão é ler a Bíblia, como diz no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que Deus fala aquilo que está revelado nas Escrituras é para o homem, o que está oculto é para Deus. O que está revelado, não roubarás, não matarás, o que está escrito aqui, que você entende, que não precisa de ninguém te explicar, e que você, mesmo entendendo aquilo que está claro, você não consegue cumprir o que está claro, você não consegue amar nem a sua própria família. Você parece um porco-espinho, você não consegue cumprir o que está escrito, está revelado claramente. Ainda vai querer procurar mistérios. Quem é o homem que já nasceu nessa terra, a não ser Jesus, que possa entender a Bíblia inteira? Ficam estudando e fazendo teologia, e PhD em teologia, não sei o quê, só contaminam a palavra, colocam mentira e pensamento de um homem em cima da palavra. A Bíblia não precisa disso. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e a escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então aqui você vê que aquele discípulo que Jesus amava acaba sendo revelado nesse versículo, que ele diz: olha, quem escreveu isso aqui fui eu, João,
e eu sou o discípulo, né? Jesus amado, que testifica todas essas coisas. E ele diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das coisas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então aqui deixa claro que Deus escreveu na Bíblia o que Ele quis escrever, o que é importante para você. O resto é só para fazer confusão. Cada um começa a dar uma interpretação para uma coisa, e aí cria-se milhares de religiões como tem hoje aí, né? Um povo que diz que ama Jesus, que ama Deus, mas é um povo dividido. Por quê? Porque não aceitam a palavra de Deus, que é a verdade, a palavra que está escrita claramente, e começam a acrescentar, começam a tirar, começam a mudar. Não é? Por quê? Porque parece que Deus precisa da ajuda deles. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Irmãos, você tem que se humilhar perante a palavra de Deus, amém?